E aí, colegas, tudo bem? Meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e hoje a gente vai falar a respeito de um assunto que pode ser uma verdadeira pedra no caminho do nosso paciente, a litiase renal, ou cólica renal também associada à presença de pedras ou litos nas vias urinárias. Putz, que piada péssima! Mas vamos lá, vamos falar a respeito desse assunto que é tão importante no pronto-socorro, que é um paciente que frequentemente vemos durante os nossos plantões. E, obviamente, o primeiro que temos que fazer é desconfiar a respeito da dor que leva o paciente a procurar ajuda. E é uma dor de muita intensidade, uma intensidade que se descreve com a intensidade de 10 em 10 de gravidade. Então, uma dor que a gente precisa entender e tratar de forma eficiente. Mas vamos lá, vamos falar a respeito mais da clínica. É aquela dor que começa na região lombar, que geralmente é unilateral e geralmente também tem uma irradiação, tanto para a região genital, para a região inguinal, que pode vir associada também a náuseas, vômitos, especialmente também aquele paciente que não encontra uma posição, que entra agitado ao consultório. Esse é o paciente que temos que pensar a respeito da presença de litos na via urinária. E nessa dor tão intensa que deixa o nosso paciente tão incômodo, qual vai ser a nossa primeira abordagem? Obviamente vai ser a analgesia potente, mas com o que? Vamos utilizar principalmente AINES. Qual? Principalmente ketorolac ou cetorolaco, na dose de 30 mg endovenoso ou 10 mg sublingual. Via oral, posso também utilizar o diclofenaco na dose de 75 mg. E aqui eu quero chamar a atenção para um erro bastante comum e repetido, que é utilizar opioides de tratamento de forma inicial. Não, gente, vamos tentar evitar, especialmente o tramadol, que vem associado principalmente a mais náuseas e mais vômitos, sim? Então, vamos iniciar o tratamento com AINES e, se o meu paciente for alérgico aos AINES, posso utilizar tranquilamente a dipirona, 1 gramo também. Legal, agora eu consigo conversar um pouco mais com o meu paciente, ele vai estar mais tranquilo e vamos poder escutar o relato que ele vai comentar a respeito de uma dor que tem um início súbito, de muita intensidade e um pouco também dos nossos antecedentes, como por exemplo, cirurgia de bypass gástrico, assim como também uso de algumas medicações como a ciclovir, além de antecedentes familiares, pacientes com antecedentes familiares diretos de litiase renal têm 50% de chance de ter, durante a vida, episódios de cólica renal. Além dos sintomas do paciente e a história da dor, outra coisa que eu vou poder avaliar é o exame físico. Eu vou fazer o sinal de Giordano nesse paciente? Vamos evitar, né? A gente já tem muita chance de forma clínica de avaliar e diagnosticar essa dor. Então, vamos evitar fazer o Giordano. Mas se você achar que é realmente necessário, você pode substituir essa manobra por uma pressão no ângulo costovertebral, que é uma variante da punho-percussão lumbar ou do Giordano e que tem uma sensibilidade muito similar, sem tanta dor para o paciente. E vamos para as imagens. Se bem o nosso padrão ouro é fazer uma tomografia, vamos evitar irradiar esse paciente, porque muito provavelmente ele vai passar por outros episódios e muito provavelmente em algum momento vai ser irradiado. Então, vamos evitar a tomografia a menos que consideremos que esse paciente tem indícios de uma obstrução completa das vias urinárias. Por isso, em outros casos, vamos preferir utilizar a ecografia ou ultrassonografia, que vai nos mostrar muitas vezes a dilatação pielocalicial, vai nos mostrar a hidronefrose, mas não necessariamente vamos chegar a ver o lito que está causando os sintomas ou, eventualmente, a radiografia, o raio-x, muito pouco vai servir para o diagnóstico, então vamos evitá-la também. Finalmente, eu tenho que solicitar culturas para esse paciente quando eu considerar que o paciente tem sinais sistêmicos graves, febre, são esses os pacientes que vão se ver beneficiados das culturas, tanto cultura de sangue, também como a cultura de urina. E sem falar que, obviamente, a gente vai fazer o tratamento antibiótico dirigido. Ceftriaxona é uma boa opção nesses pacientes. E, já que estamos falando do tratamento desses pacientes, vamos aproveitar e falar a respeito da terapia expulsiva. Será aplicada sempre quando encontrarmos a presença de um lito que se encontre pelo menos no terço médio ou no terço inferior da via urinária e que tenha um tamanho entre 5 milímetros e 10 milímetros. E por que esse ponto de corte? Porque os litos menores a 5 milímetros serão eliminados
de forma espontânea. Porém, os litos maiores a 10 milímetros, ou seja, maiores a 1 centímetro, terão indicação de uma intervenção além da intervenção clínica. E agora eu quero deixar para vocês aqui um pulo do gato. Quando vocês já estão pedindo o EAS, observem o pH urinário. Nesses casos, quando o pH urinário é maior a 7, ele sugere a presença de organismos que são os chamados desdobradores de ureia. Temos que pensar, por exemplo, na presença de pseudomonas, dos próteos, da Klebsiella e, obviamente, podemos direcionar nosso tratamento a esse tipo de patógeno. Porém, quando vemos um pH urinário que é menor a 5, aí temos que pensar que são cálculos de origem de ácido úrico. Então, temos que pensar também nos fatores de riscos associados a esse paciente. E, finalmente, quando eu tenho que pensar em internar meu paciente? Quando eu encontro um paciente com dor refratária ao tratamento analgésico, quando eu tenho uma infecção associada ou sinais de sepse, além disso, obstrução bilateral ou rim único funcionante e, obviamente, compromisso da função renal. Espero ter ajudado a limpar um pouco esse caminho das pedras e lembrem-se, informação boa é informação rápida.